Gostaria de convidar o diretor do Museu Histórico Abílio Barreto, o senhor Leônidas Oliveira, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Eu vou falar aqui dessa mesa porque eu já estou no meu lugar de trabalho, né? Eu quero cumprimentar todos vocês, a pessoa do Sr. Marcos, quero cumprimentar também a mesa que preside esse evento. E gostaria de dizer que foi com muita alegria nesse museu, que é o Museu da Cidade de Belo Horizonte, que tem como papel promover todos esses valores através da cultura, da arte, da história, né, que o Sr. Marcos disse tão bem. Foi uma alegria muito grande quando nos procuraram em nome do Instituto Israelita, que já é nosso parceiro em outras ações. Por exemplo, não sei se vocês viram, nós temos exposições, uma exposição que está no casarão, esse casarão antigo, que fica aqui ao lado do nosso jardim, sobre religiosidade, né? Então eu já faço o convite a todos vocês que apareçam lá, e uma das religiões contempladas, tanto na primeira exposição como nessa, é o judaísmo. Interessante observar que tanto o judaísmo como o islamismo, duas religiões aí tradicionalmente, árabes e judeus, como bem lembrou, no mundo afora, talvez com conflitos, foram as mais fáceis, as mais acolhidas, as que mais acolheram a proposta do museu de fazer religião, essa exposição sobre religião, e sempre que nós propomos é com uma facilidade enorme que nós temos elementos materiais, bens da cultura, tanto de uma como de outra, para estar aí representando aqui dentro do museu, que eu também acho que é importantíssimo, sobretudo nesse país, preservar e cuidar para que a diversidade religiosa seja respeitada, né, na sua profundidade, nos seus meandros, e eu acho que aí reside também a beleza desse país, né, que nasce aqui. Eu quando escuto, por exemplo, dizer na televisão, ou lembrar, que é importante estar sempre lembrando desses conflitos que há havido na história, eu particularmente tenho uma dificuldade tremenda de entender isso, né, como que se dá esse conflito, porque realmente eu acho que temos que viver em paz. Até o meu objeto de estudo sempre é a arquitetura, o patrimônio ligado à religião, e eu realmente acho que cada religião, cada beleza, cada povo tem a sua beleza, e esse museu mostrar isso, estar essa noite com vocês, é uma alegria para nós, e eu falo isso também em nome da Prefeitura de Belo Horizonte, do prefeito, da Fundação de Cultura, a Thaís Pimentel, e gostaria de dizer que sempre que vocês quiserem fazer essa festa ou outras festas ligadas à comunidade judaica, o museu está com as portas abertas. Falo também em nome da Associação de Amigos. É uma alegria trazer outros povos para essa casa, que é a casa da cidade de Belo Horizonte. Então, boa noite e sejam muito, mas muito bem-vindos. Obrigado. Gostaria de convidar para compor a mesa o vereador José Tarcísio Caixeta. O Instituto Histórico Israelita Mineiro foi criado em 1981 com o objetivo de preservar a história dos judeus em Minas Gerais. Possui um dos maiores acervos do Brasil sobre a temática judaica, além de inúmeros documentos e materiais de alto valor histórico. Gostaria de convidar a diretora do Instituto Histórico Israelita Mineiro, professora Júlia Calvo, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente da Federação Israelita, Marcos Prafman. Em nome de você, eu cumprimento o restante da mesa. Boa noite a todos, amigos, comunidade judaica aqui presentes. É uma honra muito grande estar aqui hoje me dirigindo a vocês. A lei e em si a iniciativa do projeto de lei que instituiu o Dia da imigração, tanto nacional como a imigração municipal de judeus, ela presta as homenagens devidas aos imigrantes judeus brasileiros e reconhece a presença judaica no Brasil.
Essa presença tem registro desde o período colonial, por meio dos vestígios arqueológicos e dos processos inquisitoriais do século XVII e XVIII. Em Belo Horizonte, a presença judaica se registra com o início da construção da capital. Em 1894, já era inaugurada a primeira casa de material de construção, ferragens e carroças da cidade, chamada de A Construtora e de propriedade Arthur Haas, imigrante judeu de origem alsaciana. E no final do século XIX, primeiras décadas do século XX, além dos judeus alsacianos, vieram também para Belo Horizonte os judeus de origem sefaradi, da região do Mediterrâneo e Península Ibérica, e os judeus da Europa Oriental, que introduziram na cidade hábitos, modos de vida e modos de consumo, contribuindo para compor Belo Horizonte como a desejável cidade moderna que ansiava ser. Bem-vindos na cidade, criaram aqui também suas associações, clube, sinagoga, escola e cemitério, e quando nos anos 30, os imigrantes judeus da Europa Oriental, que fugiam do crescimento do nazismo, chegaram à cidade, continuaram construindo as formas de ser judeu em Belo Horizonte. Cada qual com seu envolvimento e particularidade, seja na ideologia, os comunistas, os sionistas, os ortodoxos, seja na integração com a sociedade belo-horizontina, no fazer amigos, na constituição de negócios, na vida social. Belo Horizonte vai receber tantos grupos com tantas origens diferentes ao longo de sua história, que vai ganhar a simpatia dos estrangeiros como cidade de acolhimento. E que, mais tarde, esses imigrantes vão compor famílias formadas por belo-horizontinos de nascimento. O que é importante mesmo é lembrar de que estamos aqui, todos juntos, participando da cidade de cada dia e caminhando sempre. Muito obrigada. Os imigrantes vieram em busca de uma nova vida, sem perseguições, sem discriminações, num país que respeitasse a liberdade de credo e pudessem criar suas famílias com dignidade. Nesse momento, gostaria de chamar a senhora Marieta Pichon para dar o seu depoimento sobre a vinda de sua família para a nossa cidade, no início do século passado. É um prazer, uma emoção me dirigir a tanta gente ilustre pela primeira vez. A maior parte daqui conhece há muito tempo, né? Mas as autoridades, aos amigos, a minha família, e acredito que a maior parte daqui me conhece há muitos anos, porque na verdade moro em Belo Horizonte há mais de 60 anos e abracei essa cidade como minha própria. Sou chamada de imigrante, mas eu me considero mais brasileiro do que muitos brasileiros, porque fui bem recebida. Cheguei aqui com 14 anos e quando terminou a guerra não sabíamos para onde iríamos. Iríamos para Israel, para o Canadá, havia vários lugares que a gente pensava ir. Mas a verdade é que nós ficamos na Europa, eu nasci na România no ano de 1934, e meu pai trabalhava numa refinaria de petróleo que pertencia a judeus. Em 1938, quando começou a guerra, a primeira coisa, quando os alemães se aliaram à România, eles tomaram essa refinaria dos judeus e fizeram com que todos os judeus que trabalhassem nela fossem obrigados a assinar a demissão. Não que eles fossem mandados embora, mas que eles estavam se demitindo. Então, meu pai, que trabalhava lá há 17 anos, de repente se viu sem emprego, e nós tivemos uma semana para sair dessa refinaria. E aí nós alugamos uma casa na cidade, e daí eu vivi aí 5 anos da minha infância. Foi a minha infância de muitas boas lembranças. Consigo alcançar essa época, me lembrar que meus pais tinham uma vida muito boa, tinha empregada, tinha uma casa boa e nós tínhamos uma vida muito boa.
Acontece que a partir daí minha infância acabou. Aos 5 anos acabou minha infância. Nos mudamos para a cidade e a partir daí os alemães começaram as restrições aos judeus. A primeira delas foi impor horário para ele sair e voltar para casa. Os judeus só podiam sair de casa depois das 9 da manhã. O que acontecia antes das 9, tudo que havia para ser vendido era vendido para todo mundo, e quando os judeus chegavam, não tinham para comprar pão, leite, nada. Então havia sempre um amigo que não era judeu e que comprava alguma coisa e fornecia para os judeus. A segunda coisa que aconteceu foi a obrigação de usar a estrela de Davi e o toque de recolher às 18 horas. Depois das 18 horas, não podia ter judeu na rua. E em seguida, a maior parte dos homens foram para os campos de concentração. Meu pai, que tinha na ocasião 50 anos, meu irmão, que tinha 17, foram para campos de concentração e ali eles cortaram pedras para fazer estradas. Aliás, depois vinha saber que parece que os judeus todos construíram as estradas da Europa, que não foram só os romenos. Acontece que a România jamais admitiu a perseguição aos judeus. Entretanto, em 1940, houve pogroms na România, muita gente foi executada em praça pública. E o atraso era tanto que eu me considero uma pessoa muito privilegiada, que quando era criança na România, me lembro do meu pai, em 1937, trazer um patefon e um rádio a pilha Philips, e colocar aquilo era uma maravilha. Não havia carro, havia apenas aquelas, como é que chama? Isso. Então, a locomoção era de trem, era de cavalo, era de charrete. Nós tínhamos charrete à nossa disposição. Acontece que chegando na cidade, nós alugamos uma casa grande e na nossa casa nós recebemos muitos judeus do interior que a primeira coisa que eles fizeram, agruparam os judeus nas cidades maiores para poder controlar. E a segunda coisa foi tomar os bens dos judeus. Casas, por exemplo, o rádio foi a primeira coisa que eles tomaram. Por quê? Para que os judeus não pudessem ouvir os noticiários de fora. Então, todos os judeus foram obrigados a levar o rádio para a prefeitura para que não tivesse nenhuma notícia de fora. Então, depois tomaram os outros bens, como máquina de costura, tapetes. E quando terminou a guerra, entraram os russos. Então, como tive o privilégio, hoje eu tive o privilégio, de viver no nazismo e viver no comunismo, posso dizer que a bênção do Brasil é ser um país livre, sem... Bom, pode até ter, de um lado ou do outro, alguns que simpatizam com determinadas coisas, mas o comunismo e o nazista são tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. Os comunistas perseguem do mesmo jeito que os alemães perseguem. Quando os russos entraram na România, roubaram tudo que podiam roubar. E o comunismo nos levou a sair da România, porque o regime comunista era terrível, era igualzinho o nazista. Então, nós esperamos 2 anos para reaver os bens.
Como não conseguimos reaver nada, meus pais falaram, nós vamos sair da România. Aí, meus tios, que eram daqui, minha mãe tinha aqui 4 irmãos e 2 irmãs, 6 irmãos aqui no Brasil. Eles procuraram saber notícia nossa e, ao saber que estávamos vivos, eles queriam nos trazer. Mas nessa época era o Dutra, 1947-48, Dutra não permitia que o judeu daqui trouxesse os judeus da Europa. Então meus tios mandaram que nós saíssemos da Europa a qualquer custo, que ele daria um jeito de nos buscar. Então o jeito foi da gente sair fugido. Isso seria a noite toda contar para vocês, porque nós saímos da România a pé. A pé que nós saímos, andamos 36 quilômetros numa noite, pagando um guia para nos levar à Hungria. E até hoje eu tenho uma grande admiração, uma grande veneração pelos jovens de Israel, que são da Joint, a Joint que é dos Estados Unidos, e os jovens da Haganah, que nos ajudaram durante o caminho, em caminhões do exército, meninos de 20 anos, transportaram judeus pelas fronteiras afora, correndo risco de vida, andando a pé, de caminhão, levando esses judeus de lugar a lugar, quer dizer, da Hungria para a Áustria, da Áustria para a Alemanha e da Alemanha para a França. Na França nós ficamos 3 meses até conseguir vir para cá, porque o Dutra, o regime do Dutra não deixava o judeu entrar. E meu pai entrou, até eu trouxe aqui, como técnico em petróleo. Ele tinha uma ideia que aqui no Brasil podia ser extraído petróleo e que havia petróleo na Bahia. Nesse tempo, nós viemos conhecer Belo Horizonte, isso foi em 1948. Minha mãe gostou muito do clima daqui e aqui nós ficamos. Fomos muito bem recebidos. Eu logo aprendi com 3 meses o português, mal falado, como vocês estão vendo, mas estudei.